Amigos do Saúde Digital, vamos trazer aqui uma carreira nova dentro da medicina e que cada vez cresce mais e muito importante. Eu tô com a Bianca Pascoal, que é CMIO, Chief Medical Information Officer. Basicamente, é a diretora de informação médica, né? Esse cargo, essa função, ela tem sido cada vez mais requisitada no mercado de trabalho pelas empresas de saúde, uma vez que a digitalização, a transformação digital é muito presente nas empresas que trabalham com saúde. Sendo assim, um prestador de serviço, um hospital, uma clínica, ele precisa ter um médico que entende de medicina, mas também que entende de tecnologia, de dados, de informação. Eu estou com a Bianca Pascoal. Obrigado, Bianca. Ela é a CMIO da Oncoclínicas, um importante grupo aqui do Brasil. Eu queria começar, como sempre, Bianca, com o seu background. Conta aí um pouquinho quem é a Bianca, aí depois a gente entra na função e o que o CMIO faz, e conta um pouquinho da Oncoclínicas, como ela tem atuado. Perfeito. Te agradeço pelo convite, Lorenzo. Prazer estar aqui. Tentar elucidar um pouquinho dessa coisa nova que está acontecendo, né? Aqui no Brasil, ela é uma função relativamente nova. Não é tão nova, mas ela é pouco difundida, né? Vamos chamar assim. E é um prazer poder aqui ajudar e conseguir passar essa informação para os colegas. Bom, vamos lá. Eu sou médica, né? Que nem você falou. Já estou formada há quase 15 anos, né? Eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou do Rio. Vim para São Paulo por uma dinâmica de fazer cirurgia vascular, né? Na Beneficência Portuguesa. Acabei largando a residência por um problema de coluna, né? Então, a vida me desenhou um caminho diferente. E aí fui trabalhar, fui fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Precisa viver. E acabei me apaixonando por gestão. Né? Então, eu sou filha de um engenheiro que foi diretor de grande multinacional, né? Então eu sempre vi o meu pai fazendo gestão dentro de casa, então acho que aquilo acabou sendo uma coisa que estava lá no fundinho, guardada, né? Eu, antes de fazer medicina no vestibular, né, pensei em fazer engenharia, né? Discuti isso em casa. E aí, em algum momento, eu falei assim, por que não? Por que não dedicar a fazer gestão? Né? Nessa época, eu trabalhava em UTI. A UTI acaba você precisando, eu era diarista de UTI na época, e você acaba precisando ter essa noção de gestão para poder trazer um pouco mais de qualidade, de assistência, junto com o que a instituição precisa. Né? Então, aquilo você vai revivendo aquela situação. E aí, fui para a FGV, fui fazer MBA em gestão hospitalar. Depois disso, fui para o Grupo Notre Dame, fui gerente hospitalar do Grupo Notre Dame, de 3 grandes hospitais deles. E no último hospital, eu fiz uma virada de sistema. Né? Então, o hospital, na época, eu era gerente, eu estava sem diretor, então eu fiquei apoiando o corporativo com relação a isso. Né? Então, fui a grande base de apoio local da unidade para o pessoal da TI, né? E para o pessoal de negócio corporativo poder fazer a virada do sistema. Me apaixonei com aquilo. Aquilo me apaixonei. Fala, o que é uma virada de sistema aí? Virada de sistema é quando você tem um sistema operante dentro da unidade de prontuário eletrônico, né? Ou então quando você tem tudo analógico e vai passar a ter um prontuário eletrônico. As pessoas acham que isso é simples de ser feito, mas não é. Aí tem o Go Live. Exato, aí tem o famoso Go Live, né? Mas é uma preparação bastante exaustiva, né? Porque você precisa mapear tudo dentro do hospital. É quando você revive e percebe que você tem alguns processos que estão falhos. Então, você tem que entender muito de processo. Você tem que garantir cadastramento que seja eficaz. Eu estava num hospital que, apesar de eu estar no Grupo Notre Dame, era um hospital de venda de serviço. Né? E aí, quando você tem vários planos de saúde envolvidos, né, várias operadoras envolvidas, fica mais complicado ainda, porque eu tenho regra de negócio para cada uma delas. Então, isso acaba tendo uma complexidade muito grande, né, dentro da virada. E aí, apoiei muito o time da virada, aquilo me apaixonei. Eu falei assim, nossa, isso aqui tem um super propósito, né? Na verdade, quando eu decidi fazer gestão, eu acabei não comentando isso, eu criei um pouco de propósito nessa situação, né?
eu via que todo mundo olhava para o paciente, todo mundo olhava para a operadora de saúde, mas pouca gente olhava para o médico na hora da gestão. Então criava-se muitas regras, mas ninguém estava olhando para a operação ou para o impacto que aquilo gerava na vida do médico. Eu falei assim, não, peraí. Só quem vai conseguir poder opinar o impacto na vida do médico é o médico, né? A gente tem pessoas muito boas que por aí tem, lógico que tem. Que entendem da vida do médico, tem, lógico que tem. Mas, de um modo geral, são poucas, muito poucas, né? Então, eu criei aquela visão. Eu falei assim, não, peraí, vamos tentar criar um pouco de qualidade, vamos tentar achar esse ponto de equilíbrio que seja bom para todo mundo. Porque eu não queria que fosse ruim para a operadora, ruim para a instituição e bom para o médico. Não era essa a ideia. A ideia é que a gente conseguisse achar o famoso ponto de equilíbrio, né? Que é o mais difícil, né? Meu pai tem uma frase que ele sempre falou para mim, que é: o grande mistério da vida é o 50%. Fazer 0 e 100 é super fácil. Eu quero ver você manter o meio do caminho, né? Que seria a constância? Que seria você manter aquele equilíbrio, entendeu? Aquela coisa que você consegue fazer sem exagero, né? Que é o bom para todo mundo. O equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, por isso que ele fala. Então, difícil é você manter os 50%. Não fazer nada ou fazer tudo, você sabe como é que é. E muitas das vezes o bom é inimigo do ótimo, né? Exato. E as pessoas ficam atrás do ótimo e aí o MVP nunca sai. Nunca sai, exatamente. Então, isso é uma coisa que acabou criando essa inspiração. E quando eu vi a parte de sistemas e comecei a olhar a tecnologia com mais calma, né? Eu sempre gostei, não era uma coisa muito distante da minha vida, mas nunca tinha criado esse ímpeto até ter esse contato. E aí eu falei assim, opa, peraí, não é só a gestão que precisa de um apoio para criar. Coitada da TI, para poder criar um sistema e criar regras dentro dele e funcionalidades que sejam realmente úteis para o dia do médico e que não impactem, né? A gente vê hoje, nos Estados Unidos existem estatísticas disso, né? O quanto o médico e o paciente, a relação médico-paciente ficou degradada, né? Porque o médico só fica olhando para o computador. Não. Né? A taxa de burnout tem aumentado enorme, e né? acredita-se muito em parte pelas demandas de sistemas, baixa usabilidade. Exato. Então eu falei assim, não, peraí, vamos olhar isso daqui com calma e vamos tentar achar o ponto de equilíbrio. A gente está perto dele? Não, não estamos. Ô, Bianca, e o seu pai é da área de saúde ou não? Não, ele é engenheiro, não tem nada a ver, mas... Não é nem empresa de saúde também. Não. Ele é engenheiro e... Mas como todo engenheiro é curioso, né? Mas essa bagagem você meio que adquiriu, pegou do dia a dia. Peguei dele, ele falava muito, ele é um cara super organizado, né? Um cara super sistemático, de processo, né? Então, eu acabei sendo criada num ambiente que vivia um pouco isso, né? Eu brinco que quando eu era pequena, não existia um não e nenhum sim. Existia uma resposta com um motivo. Né? Então, tinha sempre... Me traga os dados. Mas exatamente Me traga os dados. Mas exatamente isso. E tem uma passagem na minha vida que é muito engraçada para ver como isso é enraizado, né? Eu tenho um afilhado que hoje é um adolescente de quase 15 anos. E ele era pequenininho, ele tinha 1 ano e pouquinho, né? Eu estava na casa dessa minha amiga e a gente estava comendo uma pizza, né? Alguma coisa assim. E aí ele chegou para mim e fez assim, Dinda... Apontou para a pizza querendo pizza ou Coca-Cola, alguma coisa do gênero. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas por quê? Aí ele olhou assim para minha cara e minha amiga chegou, você está perguntando por quê para uma criança de 1 ano e pouco? Você está querendo uma criança de 1 ano e pouco argumente alguma coisa? Ô, Bianca, muito bom. Para a gente entrar no papel, o que faz essa profissão, que, como você bem disse, ela não é nova, sim, mas também ela ficou muito, há uns anos atrás, né? A gente tinha... Por exemplo, lá na UFMG, tinha a cadeira de informática médica, mas era uma área muito... não tinha uma atração grande, sim, né? Ela era aquele mais, assim, sistemas, dados, né? Com a digitalização, isso não é um privilégio da medicina, todos os setores começam a aproximar pessoas de negócio com pessoas de tecnologia. E aí que está o grande X da questão. Sim. Quando você tem empresas que a área de tecnologia entende de negócio e a área de negócio entende de tecnologia, essa empresa tende
a ir muito melhor nos tempos atuais. E quando você está no setor de saúde, o médico entende de negócio, deveria entender, entende de paciente, deveria entender, e deveria também entender de tecnologia. Aí o CMIO começa a ter essa importância. Sim. E aí, trazendo um pouco, né, o que te despertou, talvez sua iniciação aí na área, foi esse Go Live, você implementar um sistema que creio que seja um prontuário eletrônico, foi isso? Sim, foi um prontuário eletrônico. E pode revelar qual que era? Não, foi um Philips Tazi, um prontuário comum, excelente, né, no dia. Então, era um hospital ali que era quase tudo papel, passar para digitalização. Sim. Então, aí já está, né, regras de negócio. Isso aí é trabalho para quanto tempo? Um ano? Quanto tempo gastou? Então, o pessoal, pelo menos lá, aí eu vou falar de vidas passadas, né, do Grupo Notre Dame, eles já vinham mapeando isso, eles tinham toda uma organização para fazer isso. Então, quando eles chegavam na unidade, e eu estava dentro da unidade, eles já tinham muita coisa mapeada, né? Eles já tinham um book todo a seguir, um rito todo a seguir, né? Mas eles enfrentavam muito aquela coisa de processos internos, porque nenhum hospital é igual ao outro, né? Tem uma funcionalidade, às vezes tem alguns impactos que as pessoas não enxergam, até de estrutura física do hospital. Tem quantas portas de entrada ao hospital? Tem quantas portas de saída? Né? Não é necessariamente só se ele tem centro cirúrgico ou não, ou se ele tem maternidade ou não. Não é tão simples assim. Quantas cabines de esterilização ele tem? Né? Então, são informações que são muito ricas e precisa saber quantas tomografias, quantos ultrassons, qual a sua volumetria de endoscopia, você tem SDT, não tem? Né? Então, você acaba tendo essa dinâmica que é muito peculiar de cada local. Sim. Né? Então, eles chegam com cerca de 3 meses antes. O pessoal da infraestrutura chega, né, para olhar a infraestrutura do ambiente. Quando a gente fala de, pelo menos, Philips Tazi, né, ele é um prontuário eletrônico que roda em cloud, né? Ele roda online, né? E por isso você precisa de toda a infraestrutura de cabeamento de rede, de Wi-Fi, né? Toda uma dinâmica que precisa ser construída. Nesse caso, nesse hospital que eu estava, ele tinha um prontuário eletrônico, assim, pífio, né? Vamos usar a palavra. A maior parte das coisas eram feitas manual. Né? Então, não tinha essa infraestrutura de rede, por exemplo, dentro da unidade. Então, isso tudo demora Sim. e requer a atuação do médico. Agora, hoje você já está numa estrutura que já é digital. Sim. E aí, quais são os papéis de um CMIO? Como você tem um time debaixo de você? Como que é seu dia a dia? O que você faz? Traz um pouquinho desse cenário para a gente. Quando eu fui para o grupo, para o Oncoclínicas, há 2 anos e meio atrás, né, eu fui muito numa interface de poder apoiar a TI com a operação médica, entender as necessidades do sistema, entender que existem etapas a serem cumpridas, né? O usuário que está do outro lado tende muito a achar que tudo é um plug and play. Né? Tudo é um botão de liga e desliga e que você é só botar um computador lá e ligar ele na tomada que vai funcionar. E não é bem assim, né? Colocar o computador é a parte mais fácil da história, né? Tem um monte de regras a serem cadastradas, né? Tem uma complexidade muito grande. A gente tem planos, né, que tem inúmeras escalas dentro deles, de planos dentro dele. Então, você pega um Bradesco, ele tem uma enormidade de planos diferentes e que, às vezes, tem uma regrinha de negócio diferente e que precisa ser cadastrada, porque senão não funciona direito, né? Tem uma dinâmica individual da operadora, né? Então, uma operadora autoriza um procedimento, um tratamento com 15 dias. A outra autoriza com 30 dias, porque ele pede 20 dias úteis. 20 dias úteis são 30 dias no final da história, praticamente, né? Então, tem toda essa dinâmica. Uma operadora pede... A gente chega a ver casos de operadoras que pedem que a assinatura do médico esteja com caneta azul. Sabe? Então, aí você... Nossa, mas peraí. E aí depois vem as discussões de assinatura eletrônica, né? Que a gente hoje já é muito comum a assinatura eletrônica. Então, você tem que ligar para o plano e falar para ele, olha, eu vou virar um sistema, eu vou colocar o sistema XYZ...
né? E ele vai passar a se comportar da seguinte forma. Muitas vezes você quer automatizar processos de autorização, que são processos que são muito demandantes dentro do prestador, né? Onde você quer evitar que eu tenha alguém que junte aquela documentação e mande para a operadora analogicamente. Então, você acaba construindo um monte de RPAs. RPAs são robôs, né? Que fazem esse envio dessas documentações. Então, quando você tem tudo digitalizado, você fala assim, olha, RPA, olha para esse lugar, olha para esse, procura esse arquivo, procura esse, junta tudo, pega aquela solicitação de procedimento, junta, manda para esse e-mail aqui da operadora. Perfeito. Né? Para conseguir autorizar. Eu ganho velocidade nisso, né? A gente na Oncoclínicas, que trabalha com basicamente tratamento oncológico, apesar da gente ter outras vertentes de função, mas o nosso super maior trabalho é o paciente oncológico. Desculpa. Você tem urgência, né? É um paciente que tem uma ansiedade de que aquilo seja autorizado, mais rápido possível, né? Então, se eu tenho lá 20 dias dito que vai levar para autorizar, ele quer que no dia 19 esteja autorizado, claro, né? E aí a tecnologia ajuda. A tecnologia vai ajudar a melhorar esses processos, como eu sempre digo aqui, retira atritos, melhora processos. Essa tecnologia sendo um meio. E o papel do médico e dessa equipe médica é fundamental para ajudar nas regras de negócio da TI, né? Agora, quando você está, por exemplo, num grupo como Oncoclínicas, a maior parte dos hospitais brasileiros, eles não têm um prontuário próprio. Sim. A gente conversava em off, na Oncoclínicas também é o Philips Tazi. Sim. Aí, o que acontece? O Tazi, ele tem ali uma estrutura mãe ali, né? As funcionalidades de prateleira, que a gente chama. As funcionalidades de prateleiras. E que você deve ter uma baita equipe por trás para construir junto nesse monobloco ali, Sim. que são as funcionalidades de prateleira. Sim. E aí, explica como que esse processo, como que funciona isso no dia a dia, a interação do seu setor com a equipe de produto para melhorar as funcionalidades lá do Tazi. Vamos lá, eu acho que antes de mais nada, né, acho que o público precisa entender que o CMIO, ele é um grande cara de negócio. Né? Então, quando eu falo de uma pessoa de negócio, é uma pessoa que tem que entender da dinâmica do negócio da onde ele trabalha, tá? Então, ele tem que entender dos processos, de qual é o planejamento estratégico da empresa, onde a empresa quer chegar, quais são os seus objetivos. Isso parece uma besteira quando você fala no detalhe, e quando eu falo isso, entender isso no detalhe é importantíssimo, porque senão fica muito complicado de você chegar e passar para a TI o que você efetivamente precisa, né? Eu acho engraçado falar passar para TI, porque eu estou dentro da estrutura de TI hoje, né? Não é todo local que tem CMIO que tenha ele dentro da estrutura de TI. No meu caso, eu estou, né? Então, eu não falo passar para TI porque eu estou dentro da TI, mas passar para os colegas de projeto, né? Porque a Oncoclínicas tem uma TI muito grande, né? É uma empresa que preza muito tecnologia, tá? É uma empresa super focada, super aberta, né, a inovar, né? Então, isso é uma coisa do espírito, da cultura da empresa. Então, a gente tem uma TI muito grande. Então, só para explicar um pouquinho, eu sei que não foi exatamente essa pergunta, mas eu acho importante o pessoal entender. Hoje, a gente tem 6 gerências dentro da TI, né? Então, gerências executivas, né, que eu chamo. A sua é uma delas. A minha é uma delas. Então, isso. Você responde para o CIO. Para o CIO, isso. CIO direto CEO. E aí né? o CTO está dentro da sua... Não, a gente não tem CTO. CTO. Não. A gente, dentro da nossa estrutura, a gente tem gerência executiva de sistemas assistenciais, que sou eu, né? Gerência executiva de Big Data, né? E Real World Data, né? Que a gente chama. A gente tem de projetos, né, que faz as implementações desses sistemas que a gente tem, não necessariamente só o sistema de prontuário eletrônico, todos, né, que eu acho que é uma das maiores gerências que a gente tem, porque tem um volume de pessoas muito grande, né. Nós temos o pessoal de infraestrutura, tá? Que aí é nuvem, AWS, DevOps? É nuvem, é maquinário, entendeu? Tudo, esse pessoal que faz suporte de infraestrutura de um modo geral, Sim. tá? A gente tem uma governança dentro,
porque a governança para a TI é uma coisa super importante, porque a gente tem uma quantidade absurda de contratos rodando, projetos. Então, se a gente não tem uma equipe dedicada a ficar olhando isso, corre sérios riscos de alguma coisa passar despercebida e você esquecer de pagar alguma coisa. Isso. Né? Então, parece um luxo, mas a gente olha e fala assim, não, pelo amor de Deus, não mexe com a governança lá, não. E eu tenho uma equipe de digital. Né? Essa equipe de digital fica muito mais com essa coisa de inovação, com a execução das inovações. Né? Inovação ela não vem de dentro da TI. Inovação vem geralmente da área de negócio. Né? Ela tem um problema, né? Hoje em dia é muito comum, eles mesmos procuram a solução, né? E acabam trazendo para a gente. Fala assim, olha, eu tenho isso daqui de problema, eu já procurei e tem fulano e beltrano que eu acho que resolvem. E muitas vezes a gente senta com eles para conversar com essas empresas para ver se é realmente o que atende, né? Porque acaba que eles não conseguem enxergar, né, as funcionalidades técnicas da proposta, então eles entendem muito a solução do problema, mas acaba não enxergando como é a aplicação daquilo, né? Então a gente apoia muito eles. E o digital vem com essa funcionalidade. Então, eles são responsáveis, por exemplo, pelo aplicativo. A gente tem um super aplicativo. Para o né? paciente, para o médico? Para o médico? paciente e para o médico. Para os dois. Para os dois. A gente tem um super aplicativo, Não Coclínicas, que foi um lançamento relativamente recente e que é o filho do digital, né? E esse aplicativo o código da Oncoclínicas. O pessoal de TI que o grupo Oncoclínicas que desenvolveu. E ele está focado em captar interagir com o paciente para sinais e sintomas e dar um suporte remoto. Isso. A Oncoclínicas fez uma parceria, né, com um aplicativo baiano, né, chamado Meu Médico. Né? Eles trouxeram um know-how, tá, base, e aí foi feita essa junção nossa, do nosso time com o pessoal do Meu Médico, e a gente trouxe outras funcionalidades e hoje é esse aplicativo que roda para a gente. Né? Então, a gente tem funcionalidades tanto do médico conseguir enxergar os seus agendamentos. Então, ele não precisa... vou dar uma VPN para ele conectar, para olhar a agenda dele no Tazi, por exemplo. Né? Perfeito. Não precisa. Ele entra no aplicativo, ele sabe quem são os pacientes. Algumas funcionalidades lá dentro que ele consegue enxergar, algum dado do paciente ele consegue ver. É lógico que não vê tudo, né? Óbvio. Ainda, né? Mas está em evolução. Mas ele vê algum dado ou outro, porque a gente tem muito paciente. A oncologia, como o paciente é muito próximo do médico, né? A relação deles é muito próxima. Então, é muito comum que o médico tenha o telefone do paciente. Como é muito comum que o paciente ligue para o médico e fale, olha, eu estou tendo um sintoma XYZ, né? Perfeito. E aí, isso facilita a vida muito do médico, dele conseguir olhar a história daquele paciente, porque ele até sabe, mas às vezes tem algum detalhezinho, né, que perde, e aí ele vai lá rápido no celular, no aplicativo, ele enxerga e consegue fazer. Perfeito. Quando você explicou essa estrutura, né, do CIO, né, o diretor da informação, né, que debaixo está a tecnologia, tem todas essas gerências executivas, passa um pouquinho para a gente assim, do como que são as cerimônias, como que você... sendo da diretoria executiva assistencial, como que você conversa? Existem as cerimônias fixas, semanais, mensais? Como que se dá essa interação entre esses nichos? Vamos lá, aí eu acho que passa muito pela cultura da Oncoclínicas, né? É uma empresa que as pessoas lidam tudo muito próximo. Né? É uma empresa relativamente jovem, né? Uma empresa de 13, 14 anos, que teve um crescimento incrível nesse tempo, mas que não perdeu essa proximidade entre as áreas. Né? Ou quando ela vê que ela está perdendo, ela vai lá e dá um jeito para isso não se perder. Então, eu sou muito próxima das diretorias. Né? Então, eu sou muito próxima da diretoria médica e assistencial, eu sou muito próxima de uma diretoria de faturamento. Né? Então, isso não é uma distância muito grande. A gente até tem ritos marcados, mas não quer dizer que eu só vou falar com essas pessoas nesse momento. Né? Então, a gente não deixa acumular
né, é um grupo muito grande. Nós somos 130 unidades pelo país. Né? Não é um grupo pequeno. Então, se você não tiver uma agilidade e uma proximidade, corre sérios riscos de alguém ficar com a sensação de abandonado. E não é essa a ideia, né? Então, não é isso que é prezado dentro da clínica, dentro da empresa. E existe algum framework de agilidade, Scrum, A gente usa, sim, a metodologia Agile, é o nosso dia a dia, né? Sim. Mas a gente não perde também um pouco do tradicional. A gente tenta equilibrar um pouco isso, coisas. Porque como a gente tem pessoas longe, né, isso acaba dificultando um pouco o dia a dia. Não dá para sentar todo mundo de pé Sim. e fazer uma rodinha, né, e bater um papo ali. Então, acaba que a gente dá uma equilibrada nessa realidade. A maior parte está remota? Você, por exemplo, é presencial, Eu estou híbrida, né? A maior parte está híbrido, tá? Mas a gente, obviamente, tem pessoas que estão full presencial e tem pessoas que estão full remoto, né? Hoje a empresa não tem uma padronagem muito certa, até porque, por exemplo, eu não vou deixar de contratar uma pessoa muito boa porque ela mora no interior de Minas Gerais, entendeu? Se o que ela vai fazer é viável ser feito remotamente, não vou deixar de perder esse profissional, né? A gente, na área de tecnologia, todo mundo sabe disso, a gente tem uma dificuldade com profissionais muito grande, né? Porque é uma área que cada vez exige mais pessoas, né? Exige mais conhecimento e não tem pessoas para suprir. Então, eu não vou deixar, né, de contratar alguém Perfeito. Por conta de distância. Dentro da sua gerência, agora olhando mais para o escopo dentro da sua gerência assistencial, o que a maior parte do tempo, o que vocês estão olhando? É para o prontuário? É para a informação que está dentro do prontuário? Sim, o que a gente olha aí principal é o prontuário, né? O prontuário é um organismo vivo. A gente Sim. nunca pode pensar que você vai implantar um prontuário e vai deixar ele lá. Porque muda a legislação, mudam funcionalidades, mudam o padrão das doenças, né? Então você acaba... E a oncologia vive, é muito real isso, né? Porque a tecnologia, vamos dizer assim, de tratamentos, de diagnóstico para oncologia, ela é muito dinâmica, né? Então... Você toda hora você precisa mexer em alguma coisinha, remodular alguma coisa, né? Então, sim, o prontuário eletrônico, eu digo que ele ocupa aí 60%, 70% do meu tempo. Por que não ocupa a totalidade? Porque a gente tem novas coisas chegando, né? Então, a minha função é poder apoiar essas dinâmicas médicas, né, junto da TI. Então, eu brinco que se tem alguma coisa nova, né, ou alguma demanda que envolve o médico e envolve a TI, em algum momento ela vai passar pela minha mão. Uhum. No começo, no meio ou no fim, ou nele todo, ele vai passar por mim, né? Então, eu apoio muito, por exemplo, o pessoal do Digital, quando eles construíram o aplicativo, né? Então, apesar de o Digital ser um exemplo de que tem um médico que apoia o aplicativo, mas ainda assim, ele é um médico que veio junto com o meu médico, né? Ele hoje é corpo clínico Oncoclínicas, mas no começo ele veio com o meu médico, então ele não entendia tanto assim do negócio do dia a dia do Oncoclínicas. Hoje ele já está mais... hoje está sem problemas, mas apoio isso. Então, às vezes, o pessoal de Big Data... a gente tem lá os nossos indicadores ou a gente quer construir... A Oncoclínicas é uma empresa que estuda muito, né? É uma empresa que fomenta o estudo, a publicação, congresso, ideias de estudo. Então, é uma empresa muito rica nesse sentido. Então, para a gente, os dados nossos são muito importantes estarem reais, viáveis, entendeu? Para a gente não correr o risco de querer fazer algum estudo e não conseguir. Perfeito. Né? Bianca, eu acredito muito que cada vez mais a gente precisa ter médicos preparados para ocupar esses cargos e evoluir esses cargos, como o seu de CMIO. Costumo dizer muito isso, eu leciono na São Leopoldo Mandic para os alunos de medicina e falo que a medicina
ela sempre foi uma profissão de fim, né? Então, você chega, você pega o diploma de radiologia e aí acabou. Acabou, né? Você vai Morreu ser radiologista, ali, né? tal. E eu acredito que os bons profissionais dos tempos atuais, eles pegam o diploma e eles têm que ser uma profissão de meio. Beleza. O que esse diploma me proporciona né? Daqui para frente, considerando todas as minhas bagagens, o meu conhecimento, a minha hard skill, a minha soft skill e o meu propósito, o meu brilho nos olhos, porque eu acho que sem isso ninguém vai muito longe. E não é coisa piegas, não. Eu realmente acredito. Enfim, mas quando a gente pega a carreira do CMIO, você está nessa carreira, em média, esse profissional, ele ganha como um médico, se ele tivesse na assistência, ainda menos ou mais? Qual que é a sua impressão de mercado? Vamos lá. É muito difícil a gente poder comparar valores de salário, né, dentro da medicina, porque a gente tem muita coisa agregada, né? A gente tem aí especialidades muito díspares de valores, então é muito difícil a gente poder fazer uma média, né? O gestor médico, geralmente, ele ganha um salário padrão do médico de dia a dia. Não vou pegar aquele cara que opera 3, 4 cirurgias por dia, porque ele vai ter um ganho muito acima do normal. Mas se a gente pegar... A média salarial normal. Da carreira do médico assistencial. Sim, da carreira normal. Perfeito. Né? Com algumas mudanças, né? Porque, no meu caso, como eu estou dentro de uma estrutura corporativa, eu tenho as estruturas, as dinâmicas corporativas dentro da empresa. Então, por exemplo, férias, né? Que coisa que para um médico não é muito comum, né? Então, eu tenho férias, né? Terceiro, porque eu sou contratada, né? Mas isso não difere muito de um cargo de gestão, né? Apesar de hoje ter muito médico que faz gestão como terceirizado, isso não é raro de acontecer, mas as instituições que prezam por uma dedicação exclusiva daquele profissional tendem a não fazer isso. Perfeito. Né? Porque eles não gostam de dividir a atenção daquele profissional com outra atividade, né? Eu acho que, assim, eu como empreendedora, quando eu posso contratar uma pessoa full-time, assim, outra visão, outra coisa, né? Porque você consegue passar a cultura, a pessoa respira, a empresa. Uma pessoa part-time, dificilmente ela introjeta a cultura, dificilmente ela vai entender. A não ser que ela seja uma pessoa a outra part-time dela seja também trabalhar naquela instituição, né? Sim, tudo sim. bem, mas a não ser que seja algo pontual que resolve uma tarefa muito bem determinada e definida, né? Sim. Então tem espaço para tudo, mas o que você traz, eu acredito ser muito importante para a gente falar nesse podcast, né? Esse passo para o médico de que, se eu quero seguir essa carreira, eu já tenho que estar disposto a dar esse passo de ser full time. Sim. Em que pese, talvez no primeiro momento eu não receber como se eu tivesse full time na medicina. Sim. É uma dinâmica de avaliação para o médico muito nova, né? Porque o médico, você, quando a gente entrou na medicina, e até hoje, né? A gente é fruto, o nosso salário é fruto do nosso esforço, né? Esse é o básico do médico. Então, se ele trabalha 24, 48, 72 horas, ele vai ganhar por conta daquilo, né? Quando você entra numa dinâmica mais padrão, né, da sociedade, porque na verdade é uma dinâmica padrão da sociedade, isso para algumas pessoas choca, né? Mas como assim eu não vou poder dar um gás aqui para poder viajar ali na frente, né? Aquele raciocínio que a maioria dos médicos com certeza já deve ter visto ou já fez isso, que você fazia cálculo da sua vida por plantão. Eu preciso de X plantões para pagar isso, X, né? Então a sua conta não era em reais, era em plantões, né? Então isso acaba não sendo uma verdade, né? Mas é uma questão de escolha, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de escolha. A gente abre mão um pouco, né, dessa dinâmica de poder dar um gás e conseguir ganhar um pouco mais quando você está precisando.
em prol de uma coisa mais linear, né? Uma coisa mais longo prazo, crescimento de uma carreira. Exato, né? uma coisa mais carreira. É uma né? coisa mais carreira, que você vai ter certos benefícios e que você pode avançar na sua carreira. Sim. Porque se você ficar só de plantão, tem um teto. Você não consegue. É. Suas horas são finitas, Sim. né? Então, eu acho que é questão de o que eu gosto, o que eu quero. Mas é importante, o que eu gosto não é que... não tem o certo e nem o errado. Não, mas tem uma opção. É uma opção, mas para seguir essa carreira, você tem que dar passos que comunicam às pessoas ao redor que você quer essa carreira. Sim. E isso implica em, cara, eu sou full time e eu aceito agora uma remuneração menor para depois ter esse benefício de carreira. Isso sim, eu fiz isso, né? Quando eu fui para gestão exclusiva, né? Eu fiz isso e é uma questão de escolha. Assim como desenhar o trajeto, né? De fazer uma atividade que nem eu faço, eu digo que eu ainda tenho um pouco de dúvida se uma pessoa que não tem uma vivência, né? De dia a dia do médico pode ir direto para essa função, porque ele acaba ficando com um buraco de entendimento operacional do dia a dia da assistência para poder opinar e apoiar essa construção. É um bom ponto esse. Então, isso eu acho que é um ponto que eu acho que vale muito a pena, né? Dá para você, por exemplo, sair da faculdade, né? E começar? Dá. Teoricamente, sim. Mas qual é o know-how que você vai ter? Qual vai ser o senso crítico que você vai ter liberado para poder apoiar e chegar e falar assim, não, isso aqui não ou isso aqui sim, né? Então, esse eu acho que é um ponto de atenção que vale a pena ser passado e considerado. Eu estava esses dias com um colega conversando e a gente falou assim, gente, será que não dá na hora da gente... Ele tem a mesma função, né? Num hospital no Rio Grande do Sul. E eu cheguei para ele e falei, será que não está na hora da gente começar a sentar e escrever para essa molecada, né, que está vindo? Certamente. Né, Faz um livro com ele. E falar assim, olha, vocês precisam disso daqui, não dá para vocês virem tão crus, né? Não dá para vocês entenderem tudo de tecnologia, porque também as pessoas têm um pouco desse mito, né? Ai, mas você programa? Olha só, você até pode programar, mas você precisa programar? Não sei se você precisa programar. Você não precisa sentar lá, abrir o Oracle Developer, por exemplo, e começar a programar. Não necessariamente isso. Existem pessoas que fazem isso. É muito mais importante, eu brinco, né, que é uma função de tradutor. Eu traduzo da TI para o médico e do médico para a TI. Então, você precisa muito mais ter essa capacidade de fazer essa ponte do que em si entender tudo de tecnologia, ser o menininho da TI, Perfeito. Né? Então, vamos dizer assim. Perfeito. Sensacional. Bianca, parabéns pela carreira. Eu acho muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho. Precisamos olhar isso, difundir isso. Existem médicos que se encaixam nessa carreira. Sim, tem muita gente que tem esse perfil. Essas pessoas, elas não devem ter medo de avançar nessa carreira, porque essa carreira vai só crescer, cada vez vai ter mais potencial. Eu acho que todas as áreas, né, Lorenzo? Não é só a medicina, né? Todas as áreas vai precisar de uma pessoa de negócio que entenda de tecnologia para poder fazer essa ponte. Porque senão acaba construindo, por mais boa vontade que quem está lá desenvolvendo tenha, né? Coitada, a pessoa não tem o dia a dia, ela não tem aquele conhecimento, né? Aquele skill específico daquela profissão para poder apoiar. Então, eu sou uma super incentivadora, sabe? De que as instituições criem mais esse costume, veem o valor, né, que tem essa pessoa dentro da instituição. Eu sei que hoje isso fica muito limitado a grandes instituições ou a grandes grupos, que nem o caso da Oncoclínicas, mas é uma coisa que eu acho que deve ser fomentada, porque ela poupa muita dor de cabeça. Perfeito. Né? Bianca, se tiver alguém querendo saber mais, algum médico, algum ouvinte nosso, alguém pode da me audiência, chamar. Bianca Pascoal no LinkedIn. No LinkedIn, pode me chamar lá, pode botar / Bianca _Pascoal, Pascoal com U, né? Não é com O e nem com CH, é Pascoal com U. Pode me chamar, não tem problema nenhum, isso é um prazer. Se você é da área de saúde
e pensa e quer saber mais sobre essa carreira, Pode a Bianca chamar, é um está disponível para... Pode ser que eu não saiba tudo, pode ser não. Com certeza eu não vou saber tudo, mas eu acho que é um prazer. Assim, a gente pega muitos desafios todos os dias. São pessoas que eu acho que estão começando a se unir mais, né, dentro do país. A gente tem aí algumas organizações que tentam juntar esse dia a dia, né? Mas tá na fase de construção. Então tá numa fase super gostosa, Perfeito. né? Bianca, obrigado. Obrigada. Obrigado pela sua participação. Você que está nos acompanhando, lembrando que você pode nos assistir em imagem no YouTube, canal Saúde Digital Podcast. Você pode nos ouvir em todas as plataformas de podcasts, tocadores de podcasts, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer. E o que eu sempre peço, manda também o seu feedback, Lorenzo Tomé, Instagram, Lorenzo Tomé, LinkedIn, quem você gostaria, que tema você acha importante estar aqui, que nós vamos atrás para você. Você também pode nos ajudar dando estrelinhas nos seus agregadores, nos seus tocadores de podcast. Quando você faz isso, você avalia a gente positivamente e aí o algoritmo distribui melhor e mais o podcast do Saúde Digital. No YouTube é a mesma coisa, se você der um like, comentar, se você seguir, o YouTube vai entender que aquilo é um conteúdo bacana e vai mostrar para mais pessoas, aí você ajuda o podcast a crescer e a ter mais audiência. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.